Tarde boa. Estamos a trabalhar. Meu pai trabalha até agora. Eu também estou a trabalhar até agora. Graças a Deus. Aqui estamos nós. O testemunho verdadeiro de João Batista. João deu testemunho da verdade. Eu também estou dando testemunho da verdade. A minha mensagem é o meu testemunho. E verdadeiro. Mas alguém quer dizer que é falso o meu testemunho. Então, veremos. Assim como João, que teria dado testemunho da verdade, porque ele vinha e viria e veio no caminho da justiça, eu também estou a dar testemunho da verdade, porque também vim no caminho da justiça. Muito forte, pá. Já vai começar a live, a pregação, a exortação. Testemunho de verdade. Quem dá o testemunho da verdade é verdadeira testemunha. Os que dão falso testemunho são falsas testemunhas. Mas aquele que fala a verdade é verdadeiro. Mas o que fala mentira é mentiroso. Assim como o testemunho de Satanás na terra. É falso. Porque ele é falso. Porque ele é mentiroso. E é pai da mentira. E de todos os mentirosos. E Jesus disse que quando Satanás quiser falar o que é próprio, ele fala, mas nunca a verdade, pois não permaneceu na verdade, e não há verdade nele, e só há mentiras, e senhor de todos mentirosos. Então, não pode existir testemunho da verdade aos mentirosos. Aos mentirosos só existe testemunho de mentira. E vieram no caminho da mentira. E foram enviados pelo mentiroso. São mensageiros do mentiroso. E falam mentiras. E quando eles quiserem falar o que é próprio, eles falam. Estou mentindo. Mas nunca a verdade. Porque não há verdade neles. Mas Jesus é verdadeiro. E veio com verdade. E na verdade. E por verdade. E com verdade. Jesus também deu testemunho da verdade. Porque foi e ainda continua a ser a fiel e verdadeira testemunha do Pai. Fiel e verdadeira testemunha do Pai. Por que Jesus Cristo aparece como fiel e também verdadeira testemunha do Pai? Porque falou o que ele viu e ouviu do Pai. Testemunhou o que ele recebeu do Pai e não acrescentou nada. Um dia, Jesus, instruindo Nicodemos, disse:
nós falamos o que sabemos. Nós testemunhamos o que vimos. Falar o que se sabe, testemunhar o que se viu. Fiel e verdadeira testemunha do Pai. Deus nunca foi visto por alguém, disse Jesus, senão pelo Filho, aquele que estava e que está no seio do Pai. E o Filho ouviu e viu o Pai, e veio com a verdade, e deu testemunho da verdade, e somente falou o que ele ouviu do Pai, e testemunhou o que viu no Pai, do Pai com o Pai, e o seu testemunho foi verdadeiro, e também fiel, porque fez o que lhe mandaram. Aleluia! Eu faço tudo que o meu Pai me manda. Nada eu faço senão o que o meu Pai me mandou. Tudo que eu tenho feito, o que eu tenho falado, é o que eu ouvi e vi do meu Pai. Eu aprendi com meu Pai. E ainda tenho muito para aprender com Ele. E ainda tenho muito para vos ensinar a respeito do meu Pai. Disse Jesus Cristo. E agora, no último livro das Sagradas Escrituras, ele aparece como a fiel testemunha do Pai. Aquele que ouviu e viu e conheceu o Pai. E veio testemunhar aos humanos. E falou a verdade. Porque teria vindo, aliás, no caminho da verdade. E só falou a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade triunfa no juízo, mas a mentira será revelada. A luz revela tudo. Não oculto que não será revelado. Quer as coisas ruins como boas serão conhecidas e manifestas à luz do dia. E o fogo prova tudo. O que resistir ao fogo, isso permanecerá para sempre. Mas aquilo que não puder resistir ao fogo vai ser destruído e vai sofrer detrimento. O que vós pensais a respeito destas coisas? João deu testemunho da verdade. Diz a Bíblia no livro de João, no seu primeiro capítulo, começando no versículo 15. E João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude graça por graça. Porquanto a lei veio por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. Escute muito bem. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Ouçam a palavra. Deus nunca foi visto por alguém. Então, nisto, disse João, Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito, o único e o primeiro, que estava e que está agora no seio do Pai, esse o fez conhecer.
E este é o testemunho que João deu quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Preste atenção. Confessou e não negou. E este testemunho de João, que João deu, este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram, pois: quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? E João respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, levitas e sacerdotes judeus do partido dos fariseus. E perguntaram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? E João respondeu, dizendo: eu vos batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim e que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das suas alparcas. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João batizava, estava batizando. Ok? Ouviram? O testemunho verdadeiro de João. João falou a verdade. João não mentiu. João não enganou ninguém. João não omitiu a verdade. Só falou o que ele sabia. Veja só que João até nem sabia que ele era o Elias. Isso é muito forte, pô. João não lhe foi revelado que ele era o Elias, mas recebeu a revelação em parte. O que é isso, revelação em parte? Não completa. A João lhe foi revelado: tu és, como está escrito no profeta Isaías, a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai ao Senhor nosso Deus veredas. É isso que João lhe revelaram. Quando João estava no deserto, recebeu essa revelação. Sabes quem és tu? Tu és daquele e aquele que está escrito pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai ao Senhor nosso Deus veredas. E assustou. Afinal eu sou essa pessoa que Isaías falou que clamaria no deserto. Por isso eu estou a clamar. Por isso eu vivo no deserto. Para endireitar o caminho do Senhor. Também a João foi revelado no deserto que ele não era o Cristo, mas que ele viria preparar o caminho do Cristo, que ele apresentaria Cristo à nação israelita. Por isso eu disse: no meio de vocês está um que vocês não conhecem. Este é que vai vos batizar com o Espírito Santo, mas eu somente vos batizo com água. Falou o que ele ouviu e viu. Ele foi dito: aquele que você vir o Espírito pousar sobre ele em forma de uma pomba, este é o Cristo. Este é o Cordeiro de Deus.
Este é o que é maior que você. Este é o que era antes de você e que viria depois de você. Mas você não é o Cristo. E se conformou, se contentou com o que ele ouviu e falou o que ele ouviu e não omitiu a verdade. Quando ele lhe perguntou, tu és Elias, tu és um profeta, ele negou porque não recebeu essa revelação. Não lhe foi dito que tu és o Elias. Ele nem sabia. E agora? Falou a verdade? Falou. Porque só falou o que ele ouviu, o que lhe informaram, o que lhe mandaram. E fez a missão que lhe deram. Tu não és o Salvador. Tu vais preparar o caminho para o Salvador. Tu vais apresentar o Salvador ao povo. E vais começar a batizá-los como preparação. E depois vais ter que lhes dizer que ele está a vir aí. E quando ele vier, não sei quem vai ficar de pé. Está a vir aí para vir purificar os filhos de Levi, com sabão como o dos lavandeiros, como se purifica o ouro. Ouviu? E veio Jesus, completa a revelação que João não recebeu. Mas então quem é que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver quem? E João já não estava, já teria partido, já teria cessado a sua missão. Mas então vocês foram ver quem? Um profeta. João disse, olha, aquele que disse que não era, agora Jesus dá testemunho de João. É muito mais do que profeta. Isto é profeta, está acima de profeta. E Jesus acrescenta, esse é de que está escrito, envie o meu anjo, que irá adiante de ti. Veja só, que nem a João foi revelado isso. Só lhe foi revelado o profeta Isaías. Mas não recebeu a revelação de Malaquias. Envie o meu anjo, que irá diante de ti, para endireitar os teus caminhos. E em breve virá o Senhor, o anjo do concerto a quem vós desejais e esperais. Ouviu? 2 anjos são anunciados por Malaquias. Deus anuncia 2 anjos, que o primeiro viria preparar o caminho do segundo. O primeiro, o anjo mensageiro, que viria preparar para que o segundo anjo se manifestasse. E disse que o segundo anjo é o Senhor. E Deus chamou o segundo anjo de concerto. João não fez nenhum concerto com o povo. João veio no concerto de Deus com Moisés. Ou então no concerto de Moisés. E veio finalizar o concerto de Moisés. Concerto é a dispensação da lei que eu estou a falar aqui de Moisés. O acordo, o concerto, a aliança do Monte Sinai, que Deus fez com israelitas, através de Moisés, com Moisés no Monte Sinai. Vocês sabem desse concerto. E foi chamado o concerto da lei, o Velho Testamento, ou a Velha Aliança. E João Batista não trouxe nenhum concerto. Ele veio no mesmo concerto, no antigo concerto. Por isso Jesus disse que a lei e os profetas terminaram até João. João veio encerrar, terminar a dispensação da lei e os profetas, do concerto de Moisés. E veio Jesus Cristo com um novo concerto. Estão a entender? Por isso, o segundo anjo é chamado o anjo do concerto, o anjo da aliança, Jesus de Nazaré, que fez a nova e eterna aliança pelo seu sangue que foi derramado para a remissão dos pecadores. E João não se autodeclarou, não se intitulou, não disse que eu sou o anjo do concerto, não disse eu sou o Cristo, não disse eu sou o Filho de Deus, ele disse eu sou enviado adiante dele. A voz do que clama no deserto, como está escrito no profeta Isaías. E os mensageiros do diabo, os discípulos do servo de Satanás, perguntaram, então se você não és nem Cristo, nem Elias, nem profeta,
por que você está a batizar? E ele disse, não, eu só recebi ordem, autoridade para batizar com água, a um que batiza com o Espírito Santo. Está no vosso meio e vocês não lhe conhecem. E em breve vai se manifestar para vos batizar com o Espírito Santo. E agora veio Jesus, disse, e João veio no caminho da justiça. E João deu o testemunho da verdade. Quando enviaram mensageiros até ele, quando os sacerdotes enviaram seus discípulos para ele perguntar, você quem? És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Você quem? És o Cristo? És o anjo concerto que Malaquias fala? Você é quem? És o Filho de Deus que Jeremias, Isaías e outros Ezequiel falaram? És tu, o Cristo, o Rei, o nosso Salvador, o Redentor do mundo? És tu? João disse, não, não sou eu. E isso, no meio de muita fama, João teria se tornado famoso. A Bíblia mostra a história que de todas as partes de Israel vinham homens e mulheres, desciam para o deserto, até os príncipes desceram. Até homens grandes desceram. Uns foram para ver o que está acontecendo no deserto. Que fenômeno é esse? Que mistério é esse? Um homem que não come, que só se alimenta de mel e gafanhotos, um homem que não veste roupas normais, um homem que não vive no palácio, o homem que vive na mata, o homem que não come, está a ser procurado por milhares e milhares e milhares e milhares e milhares. Para não falar em milhões. Ouviram? A fama cresceu. De todas as partes, do norte ao sul, leste ao oeste, vinham pessoas para serem batizadas por ele. Mas ainda assim não se deixou levar pela fama. Não se emocionou para falar à toa, como se diz na gíria angolana. Não se emocionou para falar em vão. Mas sim falou o que ele ouviu e viu. E terminou aí. Inclusive, são perguntas insinuosas, incitando ele para ver se pudesse falar à toa. Ouviu? És tu Cristo? E quando Cristo veio, acreditaram nele? Não. Os falsos, mentirosos, hipócritas. Mas João deu testemunho da verdade, pois ele veio no caminho da justiça. Não mentiu, falou a verdade. Ok? E agora, antes de João, quantos não falaram mentira? Antes de Jesus, quantos não falaram mentira? Vamos ver isso no livro de Atos, que existiu Teudas, Judas, que acharam que eram alguma coisa e arrastaram inclusive multidões. Preste atenção. Também teriam arrastado multidões como João e Jesus arrastava multidões. Só que diz o doutor, segundo a lei, da escola de Gamaliel, o próprio Gamaliel, confirmou que já existiram movimentos semelhantes a esse que estamos a ver. Gamaliel não estava falando do movimento de João Batista nem de Jesus Cristo, mas dos apóstolos. E em particular de Paulo, que arrastava multidões em todas as nações, que se convertiam ao cristianismo, o discípulo de Jesus Cristo. Não, Paulo não, os apóstolos. Os apóstolos de Jesus Cristo, que Paulo também fazia isso, mas estou a falar o mover que houve depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então foram para serem julgados e Gamaliel aconselhou seus companheiros. Preste bem atenção. Já tivemos histórias semelhantes a estas. Já tivemos mover semelhante a este. Moveres que arrastavam multidões de lado do norte ao sul. Tivemos o movimento de Judas. Não é os Iscariotas, outros Judas. Tivemos o movimento de Teudas. Sim, que arrastaram multidões. Quer um como outro, diziam que eles eram os salvadores. Diziam que eles eram os profetas. Diziam que eram os libertadores de Israel. Então, se qualquer um que em Israel se manifestou e se apresentou como libertador, era Cristo. Se fazia passar de Cristo. Não, vocês me entenderam. Esses que Gamaliel está a falar, no seu tempo, anunciaram que eles eram os libertadores. Cada um no seu tempo. Não apareceram no mesmo tempo. Um apareceu no tempo do alistamento e outro no outro tempo. Mas que os dois tinham uma coisa em comum. Disseram que vinham libertar Israel. Satanás sempre
ele mente. Jesus disse que ele é mentiroso e pai dos mentirosos e mente. E quando ele quiser falar, fala não é verdade, mas sim o que é próprio, mentindo, claro. Satanás sabia que o Cristo viria, o libertador, não mais Moisés, não mais libertação política, mas espiritual do pecado. E este não seria um servo que viria. Se um dia Deus enviou um servo para libertar os filhos de Israel do cativeiro de Faraó, Moisés, o servo do Senhor, o servo de Deus. Sim, Moisés, meu servo, está morto. Mas a promessa, os profetas profetizaram que não viria mais um servo, mas viria o filho legítimo, o herdeiro de todas as promessas do Pai, o Cristo, o ungido. E todos os israelitas sabiam e sabem desta promessa da vinda do Cristo. Então o diabo teria enviado vários falsos cristos antes do verdadeiro se manifestar. Não somente esses dois que Gamaliel fala, mas também e vários outros antes de Gamaliel apareceram vários movimentos, vários falsos libertadores, vários falsos cristos para tentar enganar as pessoas. Mas uma coisa Gamaliel, o doutor, falou: todos esses pereceram porque eram falsos. Pereceram, foram dispersos, morreram, e seus seguidores com ele, muitos morreram e outros ficaram dispersos, e o movimento foi destruído. E assim Gamaliel aconselhou os seus companheiros para manterem calma, para não se apressarem, tentar atacar aquele movimento. Como sabem se é verdadeiro ou não? Mas como nós não sabemos se é verdadeiro ou não, então o tempo vai ditar tudo. Pelo tempo e no tempo, com o tempo, eles vão se desfazer. Os escândalos vão entrar no meio deles. Eles vão começar a pular. Ele, o líder, nesse caso, eles, os líderes, os apóstolos, né? Se for no movimento de uma pessoa, ele vai pular nas carnes assadas, ele vai pular nas traseiras das meninas, ele vai começar a engravidar as virgens. Sim, ele vai se vangloriar, ele vai, aleluia, fazer, desfazer, vai começar a construir palácios, vai começar a comprar quintas com chavales, vai desviar rios, a beleza, as viagens, usufruir da natureza, das belezas, dos encantos da Ema. Deixa. Se esta obra é de Deus, não podeis desfazê-las para não parecer combatendo contra Deus. Mas se é um movimento humano, vai ter o mesmo fim que tiveram os outros no passado. E os seus companheiros temeram com esse conselho sábio. Porque se eles forem de Deus, lutar com eles é lutar com Deus. E lutar com Deus é morte na certa. É horrenda coisa lutar com Deus, cair nas mãos do Deus vivo. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Temeram não enfrentar Deus se fosse de Deus e usaram prudência, esperar, se não fosse Deus, que a destruição seria iminente. Foi destruído o movimento? Não. Nem a morte dos apóstolos parou o movimento. Aleluia! Pelo menos aqueles sacerdotes viveram mais um tempinho. Morreram mais tarde. Mas o conselho sábio de Gamaliel lhes fez eles viverem mais um tempinho. Porque se eles tocassem, então morreriam nos anos que seguiriam. Ouviram? O tempo que eles viveram, não viveriam. Bom, agora escutem muito bem o que eu estou a vos falar. Vocês estão me ouvindo? Alguém está a dizer que eu desapareci. Confirma aí. Caiu a rede? Está lenta? O vídeo ainda está aí? Quem me confirma isso? Eu ouvi uma mensagem agora aí da Conceição que eu desapareci. Aleluia. Glory to God. Sister, man of God. Hallelujah. God bless you. Está tudo bem, sim. Então, preste atenção. E a história se repete.
Assim como João deu testemunho da verdade, eu também estou a dar testemunho da verdade. E o conselho de Gamaliel deveria ser recebido por vocês. Só que vocês desta vez foram tão tolos e idiotas. Não se comportaram com os companheiros de Gamaliel. Não houve conselheiros entre vocês que vos aconselhassem para vocês não se levantarem contra isso que vocês estão a chamar mentira. Não houve homens sábios no meio de vocês para vos aconselharem, para vocês poderem ser prudentes como foi com os companheiros de Gamaliel. Não houve Gamaliéis entre vocês que vos dessem conselhos sábios para vocês ficarem calados, para não falarem nem bem nem mal deste movimento. E se for de Deus? É isso que Gamaliel diz. E se for de Deus? Lutar contra ele é lutar contra Deus. Se não for de Deus, é só deixar que o falso Elias chamado Marcelino Mário Bento vai andar atrás das meninas, vai andar atrás do dinheiro, das recompensas, vai andar atrás do quê? Do sexo. Os escândalos virão aí. Mas vocês não fizeram isso. Precipitadamente vocês atacaram. Precipitadamente vocês disseram: este é falso Elias, este é falso Elias, este é bruxo, este é mentiroso, este é falso profeta. Sabem qual é o preço que vocês pagam ao falar isso? E se for verdade? E vocês não querem admitir isso, mas os outros admitiram. Porque quando eles se calaram, estavam a consentir. Porque eles temeram. Calaram. Porque alguém lhes aconselhou sabiamente. Consentiram. Porque quem cala, consente. E temeram. Mas vocês precipitadamente não ousaram, aliás, não usaram da prudência, mas ousaram enfrentar aquilo que vocês chamaram de falso. E se for verdade? E se for verdade? Por isso, olhem para vocês mesmos. Olhem para vós mesmos. Olhem para os vossos sacerdotes. Olhem para os que vos incitaram ao povo. Sejais prudentes. Não finjam que vocês não estão a ver. Olhem para os vossos reverendos. Olhem para os vossos líderes. Olhem para os príncipes de vocês. Olhem para o fim deles. Olhem como eles estão a terminar. E agora olhem para aquele que eles vos incitaram, falando todo mal contra ele. O homem está a crescer e vocês estão a desenfinhar. O homem está a avançar e vocês estão a retroceder. O homem está em alta velocidade. Há um crescimento estrondoso. Sem ajuda de ninguém. Não fazendo parte do sistema. Inimigo do sistema. Com todo tipo de bloqueio. Mas não conseguiram bloquear o homem. Sozinho dos povos, ninguém esteve com ele. Aleluia! E a sua fama está a aumentar. Cresce a cada dia com todo tipo de oposição. Isso não vos mostra alguma coisa? Isso não diz nada para vocês? Será que vocês são tão irracionais que não podem pensar por vocês mesmos? A mentira que eles colocaram nas vossas mentes, estou a falar ao povo. A mentira que eles colocaram nas vossas mentes, será que vocês não conseguem decifrar e olhar as coisas e chamar elas pelos seus nomes? Tu? Não. Vocês não são animais irracionais. Vocês não estão mortos. Vocês não estão no inferno ainda. Vocês estão na terra. Vocês têm um raciocínio lógico. Ainda que as vossas mentes foram cauterizadas, mas ainda assim, vocês não estáis a 100% presos na vossa mente que não podeis pensar em vós mesmos. Ainda vocês conseguem discernir as coisas. E agora, olham para as coisas como elas estão. Voltem para o tempo, quando vos incitaram, e 3 anos e meio depois, controlem. Quem é que venceu? Quem é que continua a falar? Por que eles se calaram?
Por que que eles fingem que não estão a ouvir? Por que que eles não falam mais do que eles falavam? Por que que eles estão em silêncio? Por que que eles estão a ficar doentes, estão a morrer? Por que que estão todos deprimidos? Por que tanto escândalo, confusão entre eles? Por que tanta confusão? Por que a casa está rachada? Por que tanta divisão? Uma casa dividida não pode subsistir. Por que tanta miséria espiritual e financeira? A espiritual sempre existiu. Hein? Até as finanças. Por que que o povo agora já não acredita mais em vocês? Por que que o povo agora está a ficar vivo? Por que a sinagoga chamada Universal tombou de tal maneira que está às moscas? Por quê? Para congregar um povo tem que chamar todos e mandá-los a tocar o seu pai. Os pais dele lhes dão dinheiro para trazer a tocar-os até lá os que estão no Panguila, no Cachito, os 10 do Cachito, mais 10 daí, mais 100 daí, para encher o estádio. Para fazer isso. Por quê? Eu não estou a dizer que o povo já foi liberto, mesmo não saindo da sinagoga, mas já não estão a obedecer cegamente, como obedeciam ontem. Alguma coisa, algo está a acontecer entre vocês. Isto é fim da vossa derrota. Sabe o que aconteceu com quem? Com aquele que odiava Mardoqueu e Israel? O Amã? E esses Amãs tiraram o nome desse, viu? O inimigo de Israel na Babilônia agora é um partido político, é um rebelde, sei lá como é que se chama o nome, dos Amãs. O inimigo de Israel. Amã, o inimigo de Israel, no tempo da rainha Esther, que com seu tio Mardoqueu, lá em Suzã, teria sido primeiro exaltado, e com a exaltação queria a cabeça de todos os judeus, teria alcançado o segundo lugar, e o povo gritou nas ruas, e houve um decreto que depois do rei estava o Amã, e que o Amã tinha autoridade para decidir só quando o rei não aceitasse, não tinha mais ninguém acima do Amã, e o Amã achou uma oportunidade ímpar para poder matar Mardoqueu e todo o seu povo, porque Mardoqueu não se prostrava diante de Amã. E perguntou saber quem é esse guarda, que quando eu chego todos se prostram, quando eu entro todos se dobram. Um simples guarda na porta, o porteiro está de pé. E disseram, este é descendente dos judeus. E lhe perguntaram, por que você não se prostra quando o vice-rei entra? E ele disse, eu sou judeu, nunca se prostramos a nenhum outro homem, senão ao Criador dos céus da terra. E informaram a Amã, e Amã criou ódio não somente contra Mardoqueu e toda a sua semente, e conseguiu em parte. E o rei forçou o rei a assinar um decreto para que matassem todos os judeus no seu território. E o rei assinou com a sua aliança ou com a sua anel. E todo o decreto do rei, assinado com a sua aliança, era irrevogável. A lei dos persas e dos medos. O decreto do rei era irrevogável. Estava determinado o dia da morte dos judeus. E Amã estava muito feliz, bebendo seu vinho, e dizendo, consegui, o meu ódio agora vai se realizar, os meus intentos. Como assim? A mulher lhe pergunta, o que é isso? Não, todos os judeus serão mortos porquanto o rei já assinou com a sua aliança. Porque alguém me incitou, alguém criou ódio, e eu vou acabar com toda a semente dos judeus. Ouviu? Mas Amã se esqueceu que aquela semente era bendita. Apesar de toda a sua rebelião e sofrimento que lhes veio por causa dos seus pecados, ainda o coração de Deus piscava por aquele povo. Por causa dos pais, não por causa deles. E na fidelidade de Deus, e Deus sempre guardou aquele povo. Os entregava à morte, mas uns escapavam. E sabe o que aconteceu? Amã começou a cair. Primeiro, caiu diante do rei, porque o rei se apercebeu que havia alguma coisa errada no documento que ele assinou. Quando Amã assustou que o rei descobriu que o ódio do Amã contra os judeus era por causa de um homem só, que tudo era mentira o que ele estava a falar, que o povo era rebelde e não sei quem, que não obedeciam às regras, os estatutos e não sei quem, a cidadania. E o rei ficou chateado, e Amã deu conta
e saiu dali agoniado, triste. Sabia disso? E sabe o que aconteceu? E o rei mandou para que Amã exaltasse Mardoqueu. E sabe o que a mulher dele falou? Já começaste a cair diante do teu inimigo? Este é o princípio do teu fim, meu marido. Aquele que você pediu a cabeça dele, que foi autorizado, agora está a te mandar para você promover ele. Hein? E foi confundido e envergonhado. Você mesmo é que vai lhe apresentar. Diz ao povo que eu exaltei esse homem. O guarda estava andando nas ruas com trombeta e Amã a gritar com megafone. Assim diz o rei. E a mulher disse: isto é princípio do teu fim, meu marido. Como? Então o teu inimigo você foi lhe exaltar? Não, mas me mandaram. Você não deu conta ainda que isso é o princípio da tua queda? E tremeu nas bases. E é verdade. A mulher estava a falar certo. Que aquilo era o princípio do seu fim. Então o que estava a acontecer? As divisões, as guerras internas, a pancada que os vossos referentes estão a levar, a ruína, os escândalos, as mortes no vosso meio. É o princípio da vossa ruína. Porquanto não houve, sim, homens sábios no vosso meio que vos aconselhassem para estarem longe desse movimento que vocês chamaram de falso. E se não fosse verdade o que você estava a falar? Estão aí as consequências. Sim. E outros entrarão no mesmo desenfriamento como vocês. Espero que os africanos e os falsos profetas do mundo aprendam com os falsos profetas de Angola. Pois nós saímos de Angola, estamos a navegar agora no mundo. Angola e os falsos profetas de Angola ficaram para trás. A guerra dos falsos profetas de Angola foi vencida. Ou então a guerra com os falsos profetas de Angola foi vencida. Não que lá fora não foram vencidos, mas porque estão nos seus territórios e o nível deles é maior do que esses aqui, estão no nível mundial, então mesmo sendo vencidos, mas entrarão em ação para tentarem defender os seus reinos. Aí não mais as suas organizações que entrarão em guerra, individualmente. Porque suas organizações foram ultrapassadas. As filhas e a mãe foram vencidas a nível mundial. Mas individualmente, os falsos profetas de craveira internacional, esse termo se usa na política, né? Craveira. Os falsos profetas de craveira internacional estão no nível maior, espiritualmente falando, do que as suas organizações. E por isso, eles, e não as suas organizações, vão poder tentar defender os seus interesses. Espero, falsos profetas de craveira internacional, que sejais sábios como o conselho de Gamaliel e aprendais com os falsos profetas de Angola que chocaram com Elias e hoje andam todos tortos nas cadeiras de roda, andar com mais um pé na mão. Sim. Aprendam com os primeiros, porquanto eles foram tolos e idiotas, falaram mentira, incitaram o povo contra Elias e levaram no tungo, no focinho, e hoje estão a morrer como gafanhotos, como porcos. A peste caiu sobre eles. Se vocês repetirem a mesma proeza, que não houve proeza nenhuma, a mesma idiotice, a mesma tolice, estou a falar os falsos profetas de craveira internacional. Vocês conhecem os falsos profetas de craveira internacional, aqueles que têm autoridade sobre vários povos da terra. Não somente nas suas nações, mas seus ministérios têm ramificações em várias nações. Como o falso profeta Cacu Filipe, desde Costa de Marfim e em várias nações africanas. Como o falso profeta Ben Hinn,
não que tenha seus ministérios, mas reconhecido seguido por vários povos da terra. Os falsos profetas, Marcelo, o tio dele, Éder Macedo, o falso profeta Vladimir Santiago, os falsos profetas da Nigéria, sei lá, como não conheço, eu conhecia só o Tibi Joshua, mas tem uma cúpula, um bando de falsos profetas aí. Ouviu? Os Cresce, o Colomoio, e outros de Craveira Internacional. E muitos que operam aí na América Latina. Esses da América Latina não saíram no mundo, mas sim lá na América. Lá na América tem vários, como o TD Jecas, como não sei quem, as mulheres não sei quem, aqueles que têm ramificações no mundo, quer presencialmente ou através das mídias. São os que eu estou a chamar de craveira internacional, mundial. Ok? Se vocês repetirem os zeros de Angola, vocês vão ter o mesmo fim como estão a ter os de Angola. Mas se vocês forem sábios, então ireis até o 8º dia da corrida de Elias. Depois do 8º dia, querendo ou não, vocês vão perecer, a não que vocês se arrependam. Eu vim no caminho da justiça. Sabe por quê? Porque vim falar o que me mandaram falar. Vim fazer o que me mandaram fazer. Então, o meu testemunho é verdadeiro, porque aquele que me enviou é verdadeiro. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E é visível todos que se levantam para blasfemar, para falar que eu sou falso, estão a ter consequências dramáticas, inefáveis, terríveis. Todos aqueles que chocaram com esta verdade estão a terminar ruim, de uma maneira ruim. A desgraça cai sobre eles, suas casas tombam. Depressão, loucura com eles, perturbação, mortos inclusive. Muitos já partiram por se levantarem contra essa verdade. Agora estamos em outras geografias. Saímos da geografia que se chama Angola. Estamos a trabalhar no mundo agora. E a cada dia, sim, milhares e milhões de pessoas conectam-se conosco, querem saber do nosso ministério, da nossa mensagem, da nossa pregação. Nesse momento que estou a falar aqui, está aqui gente que fala francês e inglês, mesmo não entendendo português, mas estão aí conectados pacientemente, só a ouvir esse barulho que lhes traz paz. Ok? A história, senão, vai se repetir para vocês. Ó falsos profetas de craveira internacional. Venham em Angola e perguntem. Procurem saber. Faz o que fez o Dr. Lucas, que fez um inquérito minucioso. Fazem isso para procurar saber como terminaram os falsos profetas de Angola. Como estão a gemer agora, porque chamaram a verdade de mentira. Quem chama a verdade de mentira, ele está a blasfemar contra o Espírito Santo, e não contra Jesus. Porque quem opera na verdade é o Espírito Santo. Quem fala na verdade é o Espírito Santo. Então chamar a verdade de mentira é blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo gera morte imediata. Ok? E agora, os idiotas, os tolos, que não são como semelhantes como animais irracionais, são postos para serem presos nas armadilhas. Os discípulos dos falsos profetas da craveira internacional. Eles lá de fora, do alto nível, eles estão a me comparar com os falsos Elias que já passaram na terra. Eu nem conhecia que também tem um que se auto-intitulou de Elias, um careca aí. Colocaram o careca, colocaram o William Branham e colocaram o barbudo do Quênia. E meteram lá minha fotografia.
E disseram, então, quem é o verdadeiro Elias entre os 4? 2 já passaram. E 2 ainda existem. Então, o que passar primeiro é o falso Elias. Sabe por que os 2 foram falsos Elias? Porque o segundo Elias, a segunda manifestação de Elias, que é a primeira no tempo da graça, ele veio buscar a igreja para levar a igreja a apresentar ao noivo. Então, se William Branham e o outro, sei lá, se Jeremias, ou quem é o nome dele, as suas ossadas, como escreveu aí o Kadosh, estão enterradas na terra, então eles não são os Elias. Como é que os Elias partiram e a igreja permanece? Um sinal do Elias desta geração. Um sinal maravilhoso. O Elias dessa geração veio para preparar a noiva. E ele não vai abandonar a noiva, não. Ele vai subir com a noiva. Assim como o servo de Abraão não abandonou Rebeca no caminho, nem tampouco na terra da Mesopotâmia. Mas ele esperou o tempo que foi determinado pelos pais. Esperou esse tempo. Queriam lhe dispensar. Ele disse, não, eu vou esperar. Eu não vou ir sem a Rebeca. E ele foi com a Rebeca. E apresentou a Rebeca a Isaac. O Elias dessa geração, da dispensação de Emanuel, da graça, vai levar a noiva, a Rebeca, até ao Isaac de Abraão. E essa Rebeca é a igreja. E esse Isaac é Jesus. O Isaac de Abraão. Ouviram? Então William Branham é um mercenário. Abandonou a noiva e ele fugiu e morreu. O outro também é um outro mercenário e morreu. E agora vamos lá ver o queniano. Existe o Elias de Angola e o Elias do Quênia. O verdadeiro vai permanecer. E o falso vai morrer. Vai abandonar a igreja. Se eu também morrer e deixar a igreja, eu também sou falso. Esse é o sinal que eu vos dou. Mas no dia que morrerem as 2 oliveiras, e no dia que eles ressuscitarem, é o dia do arrebatamento da igreja. Aleluia! Ouvistes, ó idiotas da terra? Vocês estão a dizer que o Elias do Quênia, o David War, é o verdadeiro Elias. Este é o sinal que eu vos dou. As pessoas estão a perguntar, quem é o verdadeiro dos 4? Tira os 2, porque são falsos. Morreram e deixaram a igreja. Agora 2 estão a competir o território. O verdadeiro vai permanecer e o falso vai tombar, como tombou Tibi-Josso. Não colocaram Tibi-Josso aqui. Eles esqueceram que Tibi-Josso também se intitulava. Sim. Outro sinal. Nenhum desses 4 que vocês estão a me comparar, os 3, assumiu abertamente que eram Elias. Eu quero que vocês me apresentem um pronunciamento deles. Quero do David War, quero do William Branham, quero do Jeremias. Me apresentem um pronunciamento aberto, não em off, gravado. E ele a dizer, eu sou o Elias que havia de vir ao mundo. João Batista falou a verdade. Não mentiu, não negou. Eu sou a voz do que clama no deserto. Jesus falou a verdade, não negou. Eu sou. Aleluia. E se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Falou Jesus abertamente. E eles disseram, para que mais queremos, hein? Se estamos a ouvir que ele está a falar. Em breve vocês vão ver o Filho do Homem a descer, cheio de poder. Disseram, para que queremos mais investigação? Se ele próprio está a confirmar que ele é o Cristo. Ok? João Batista disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Prepara o caminho do Senhor. Mas quero William Branham, nunca assumiu isso em aberto. Quero Jeremias, quero David War. Mas eu falei em viva voz e no altar. Eu sou o Elias que havia de vir ao mundo.
Ninguém respondeu. Silêncio profundo. E agora vocês querem trazer os falsos Elias, que nunca nem sequer tiveram coragem de assumir que eles são Elias. Eu quero ver que me tragam... Vamos deixar de falar os que passaram. O que vive. Trazem-me uma mensagem de Davi de Ouro, onde ele assume que ele é Elias. Eu quero ver ir lá um jornalista lhe perguntar se tu és o Elias, se ele vai dizer que é. Esses aqui estão a falar só desses três. E já existiram vários Cristos, vários Elias. Talvez os Elias são poucos. Cristos são os milhões. São poucos Elias, mas os Cristos são milhões. Se as pessoas não sabem, o Kimbongo se colocava no lugar de Elias. Se as pessoas não sabem. Eles nunca, os seus seguidores vão falar abertamente nos microfones, quer da rádio como da televisão, que o Kimbongo era o Espírito Santo enviado de Jesus para vir preparar a igreja. Mas ele achava que era. Em off, pereceu. Mas os seus seguidores cegos continuam ainda a sustentar isso. Os seguidores do Simão Toco acreditam que Simão Toco é o Cristo, não Elias, o Cristo negro, que veio e se manifestou entre os negros. E que o Afonso Nunes, que é a encarnação de Simão Toco, é o Cristo. E o Cristo está no hospital, o Cristo está doente, o Cristo negro está a clamar por ajuda de oração. Como assim? Se todas as orações, o centro é em Cristo. Agora aquele que é o centro, agora está a pedir oração. Já viu Jesus Cristo pedir seus apóstolos para orarem por ele? Orem por mim. No Getsemane. Jesus no Getsemane não pediu para os apóstolos orar por ele. Por si mesmo, por eles próprios. Vigiai e orai para não cairdes vós em tentação. Sem contradição alguma. O maior é que abençoa o menor. Não é o menor que abençoa o maior. Ok? Agora está lá o vosso Cristo, todo doente, com muletas. E vai perecer. E vocês continuarão a acreditar que ele ressuscitou. E o outro vai se levantar, outro mentiroso. Um outro Maiamona vai se levantar. Eu sou o terceiro Maiamona. Mas como vocês são cegos e vão continuar a acreditar, eu quero vos dizer que eu sou o juízo de Deus na terra. Essas brincadeiras aconteceram quando eu ainda não tinha sido enviado. Agora que eu vim, essa cachorrada acabou na terra. Todo aquele que se levantar e dizer que eu sou, está morto. Todo aquele que se levantar para dizer que eu sou, é cortado. Sabe por quê? O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada. Não somente os que assumirem que são os Cristos ou os Elias, mas aqueles que disserem que são profetas quando não são. Eles dizem que o Senhor disse e o Senhor nunca lhes enviou. Então espera aí, o machado está a vir aí. Serás cortado, tu que falas em nome do Senhor, quando o Senhor não te enviou. Aleluia! Mas nós estamos a falar em viva voz e abertamente. Fomos enviados do céu para a terra, para vir preparar a noiva, para preparar a igreja de Jesus, que ele resgatou com seu sangue. Viemos para vir punir os vinhateiros maus. Viemos para destruir, sim, esta vinha dos vinhateiros maus, não a vinha do Senhor. Viemos para limpar a era do Senhor. Viemos para congregar os trigos no celeiro. Viemos para queimar a palha com fogo que nunca vai se apagar. Viemos para apanhar as raposinhas que têm trazido danos na nossa era. Viemos para endireitar os caminhos. Viemos para abater os montes e os outeiros. Viemos para elevar os vales. Viemos para encher a terra com a sua glória. Viemos participar, aleluia, dessa grande revolução para que haja a grande colheita do tempo do fim e preparar a noiva para se encontrar antes com seu noivo, mas para chocar com o filho da perdição e depois se encontrar com seu noivo nos ares. Ouvistes? E nós viemos fazer essa missão. Estamos a dar testemunho da verdade, porque nós não estamos a acrescentar nada. Só falamos o que nós ouvimos, o que nós aprendemos com aquele que nos enviou. O que nós vimos é o que nós estamos a testificar. Se eu disser que não conheço Jesus, eu seria um mentiroso como vocês. Mas eu conheço ele. Dele eu estou a vir, dele eu sou.
Aleluia! Glória a Jesus! O anjo que viria preparar o caminho do anjo do concerto, que em breve vai se assentar no seu templo para purificar os filhos de Levi, como, aleluia, o lavandeiro lava a sua roupa, ou então como se purifica o ouro e a prata com fogo. Glória a Jesus! E esse fogo vai purificar a prata e o ouro, esse fogo vai queimar a madeira, vai queimar a palha e vai queimar o feno. Glória a Jesus! 3 anos e meio passaram depois do duelo do Carmelo. Sim, 3 anos e meio passaram. A caminho de 4 anos depois do Carmelo. Olha os resultados. E nós crescemos em abundantemente. Sim, aleluia. E estamos no sol. Vencemos a noite. E não descansamos. Corremos. É um fenômeno na terra, como um homem que jorra sangue nas suas veias atravessar a noite. Sim, porque viemos com esta missão. Aleluia. E no Monte Carmelo Elias disse: Senhor, mostra-te hoje que tu és Deus e que eu sou teu servo e que tu me enviaste a fazer essas coisas. Eu fui enviado para vir sujeitar a noite e por isso eu consegui sujeitar a noite. Dos povos ninguém esteve comigo. Eu rompi as estrelas, eu rompi a lua, eu corri na terra, eu corri no mar e eu estou a correr com as águias agora e as águias não estão a aguentar. 2 águias já ficaram para trás e as outras 10 serão destornadas, sim, às 12 horas do dia. E nós vamos tomar o dia sobre nós. E aqueles que governam sobre a terra, desta vez não viemos somente para sujeitar Jezabel. Não viemos para sujeitar a Herodia, a sua filha. Viemos para sujeitar a Herodia e a sua filha, ou então as suas filhas. E viemos também para sujeitar os Herodes. Os Herodes também vieram para ser pisados como lama, como está escrito. E tu vais pisar nos magistrados como se pisa no lodo, na lama. É machucar, porque assim está escrito. E eu faço de ti tuas pontas como de ferro e as tuas unhas como de bronze. E esmiuçarás a muitos povos e o seu ganho será consagrado ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Os magistrados também começaram a ser pisados. São os montes. Aleluia. São os montes que teriam se erguido para tentar escravizar a criação. Agora chegou a hora de destruir os montes todos, mas chocar os lugares altos, os atrevidos, o seu atrevimento, a arrogância e elevar os humildes de coração à liberdade dos filhos de Deus. Digam glória a Deus. E agora, onde estão os vossos Elias? Vossos Elias têm paz com a Jezabel. Vossos Elias tiveram paz, os que já passaram, com as filhas, com as Herodias. Vossos Elias tiveram paz que têm o que vive hoje com os Acabe. Vosso Jesus é um comedor, é um pecador. Vosso Jesus são adúlteros e fornicadores. Vosso Jesus carregam todo tipo de doença nos vossos corpos. Mas o meu Jesus carregou sobre si todas as nossas enfermidades no Calvário em Golgota. Não passou em nenhum hospital, em nenhuma clínica para ir tratar de uma enfermidade. Esse é o meu Jesus, aleluia. E eu vi sobre a sua comissão. Mas vossos Elias são doentes, vossos Jesus são diabéticos, vossos Jesus são cancerosos, seropositivos, vossos Jesus são amigos dos palácios, vossos Jesus são amigos da Jezabel, vossos Jesus são amigos da Herodia, dos falsos profetas, dos profetas de Baal, porque eles também fazem parte desse movimento, fazem parte do sistema caído, fazem parte têm aliança com esse sistema diabólico que tem medo de morrer os vossos Elias, os vossos Jesus que passaram na terra, e por isso tiveram medo não somente de assumir que eles são Elias, porque senão não poderão suportar o vexame que viria a respeito disso. Vossos Elias fizeram paz com os reis, tiveram medo da espada, não tiveram autoridade nem para repreender os reis nos seus pecados, mas aqui está um Elias que tem autoridade para repreender os reis e dizer: não tomes a mulher do teu irmão porque é pecado. Aqui tem um Elias que vem até Acabe e diz assim: senão pela minha palavra não vai chover. Aqui tem um Elias que abate ditadores, aqui tem Elias que afronta e que choca com o sistema. Glória dos assassinos. Aqui tem um Elias que é envenenado e não morre. Aqui tem Elias que é perseguido para ser morto por assassinos e todos morreram, todos pereceram. Aqui tem um Elias que é defendido pelo céu, solta as ânsias da morte e não puderam reter o Elias. Aqui tem um Elias que carrega a chave da morte e do inferno. Aqui tem um Elias que venceu a noite. Aqui tem um Elias que vai vencer o dia.
Vossos Elias nenhuma estrela conseguiram sujetar. Covardes, tímidos, amigos dos palácios, amantes da vida, prostitutos e adúlteros e fornicadores, mentirosos. Aqui tem um Elias cujo mundo não é digno para si. Aleluia! Glórias ao Rei Jesus. Aqui tem um Elias mesmo tendo tudo para viver a vida, mas renunciou à sua vida. Aqui tem um Elias que não come. Aqueles vossos Elias eram comedores de carne. Aqui tem um Elias que não dorme. Vossos Elias eram dorminhocos e se colocaram no lugar de atalaias, mas são tosquenejadores e dormiam e não vigiaram e os ladrões entraram. Aliás, eles próprios eram e são ladrões, mercenários. E vocês querem me comparar com os falsos Elias, com os falsos Cristos que passaram na terra? Aqui tem um Elias que assumiu abertamente. E quem falar o contrário vai perecer. Blasfêmia contra o Espírito Santo. E o conselho de Gamaliel sai da minha boca. Não fales nem bem nem mal de Elias. Até aqui a palavra de Deus. Não fales nem bem nem mal a Elias, senão vais ficar louco, como Soba que ficou louco em Cabinda. E o filho dele está me mandando mensagem indiretamente, não a mim, mas a um rapaz, para que eu contribua pela saúde do Soba que está maluco, que foi levado no Congo Democrático. E eu lhe mandei o recado: se tu não queres ter o fim igual do teu pai, é melhor ficar quieto. E avisa todos os seus parentes: aquietai-vos! Aleluia! Calem-se! Bramiu o leão, quem não vai temer? E eu quero anunciar uma fase que está a vir aí. Ó terra, ouçam a fase que está a vir na terra. Daqui a 1 hora, preste atenção. Daqui a 1 hora, tereis muitos malucos na terra. Já existem, vai se multiplicar o número dos loucos. Não digam que eu não vos avisei. Daqui a 1 hora, o 4º monte vai cair. O eclipse lunar vai passar. Daqui a 1 hora, a lua vai brilhar na terra. A terra vai se encher da glória da segunda casa. E na glória da segunda casa, que é o brilho da lua, todos os opositores de Elias ficarão malucos. Na glória da primeira casa, todos os opositores de Elias têm depressão, ansiedade, uns mais aguda e outros mais inferior. Na primeira glória, na glória das estrelas, os inimigos de Elias até têm paz. Gritam, pulam e dizem: nem todos equiparam depressão. Uns já dizem: há muito que eu falo mal dele, não me aconteceu nada. Está a vir aí a glória da lua. Eu vi naquele dia. Os ndoques feiticeiros, os blasfemadores ficavam malucos. Não é depressão. Vocês sabem que a depressão é princípio de loucura. É um problema de âmbito mental. É um problema psicológico. Mas, quando entra na loucura, é a plenitude das plenitudes no tocante à perturbação mental. E agora não está a vir mais aí depressão. E vocês vão aprender que Elias veio para punir os adversários, os montes oteros, os opositores. Daqui a 1 hora, o brilho da lua vai trazer danos psicológicos aos opositores de Elias. Haverá loucuras. É incrível o que você está ouvindo. Muitos ficarão malucos. Se preparem para verem vossos parentes blasfemadores a ficarem malucos, os opositores a ficarem malucos. Fiquem quietos. Antes que 1 hora termina, é melhor você te arrepender. Você que estás aí e acha que você
é um valentão. Ou talvez estás com a depressão mínima. Por causa de teres falado que o Elias é falso, que é bruxo, falso profeta. Está a vir aí a loucura. E explica lá o que é isso uma hora. Eu vou vos dar um sinal. Desde o dia, um mês, atrás do mês que morreu o Papa Francisco. O Papa Francisco morreu sensivelmente no dia 21 ou 22 de abril. Depois do mês de março deste ano, Elias completou 3 anos no esconderijo dele, no seu quarto, onde está a destruir o reino de Satanás. 3 anos. Estou a falar no mês de março deste ano. Depois de março deste ano, tombou a grande Babilônia. O dragão branco caiu. Elias sujeitou 3 cabeças do dragão. E o segundo selo se abriu naquele dia. E Elias subiu no cavalo vermelho. Está marchando no cavalo vermelho. E tem uma espada grande. Por isso que seguiu em Angola, vocês viram as mortes, acidentes, manifestações violentas. Mais não sei de quantas pessoas, 100 ou 200, foram assassinadas brutalmente. E até hoje continuam os assassinatos, a violência. As guerras se intensificaram no mundo. Toda a negociação de paz para as guerras do mundo é um fiasco. A paz foi tirada da terra. E os homens começaram a se perseguir, a se matar um contra o outro. Um mês depois, morreu o Papa da Roma. Mas naquele dia, a serpente do Pacífico, que é o maior mar que existe, ele teria se escondido no segundo sol. Abandonou a sua mulher, que é ela, a própria mulher, abandonou o homem. A serpente fugiu. A cadela, o pitbull espiritual, essa princesa do inferno, a rainha do mar. E ele foi se esconder no quarto monte. Duas horas depois, ela foi morta. A madre morreu. A mãe de todas as prostitutas da terra. A cachorra, a rainha do mar, foi traspassada. Cada hora são 4 meses. Em março caiu a lua. Estamos a caminho de 1 ano desde o dia que entramos no sol. Falta 4 meses. Cada hora, 4 meses. Passaram 2 horas. 8 meses. E daqui a 4 meses cai a 3ª hora. Estão a entender? E a 3ª hora é o 4º monte. Cada monte no sol são 3 horas. 3 vezes 4 são 12. Ok? Os 4 últimos 4 montes são 4. Cada monte 3 horas. São 12 horas do dia. Esse é o sol. Quando cair a 3ª hora, que é o 4º monte, a 4ª cabeça de dragão, o primeiro vento do céu, a lua vai brilhar, pois a lua não brilhou por causa do eclipse, a penumbra que esse monte fez. E quando a lua brilhar, todos os opositores vão ficar malucos. Vocês têm 1 hora para ainda vocês se retratarem. Todos aqueles que blasfemaram contra Elias, todos que estão a blasfemar agora, que ainda estão de pé, eu vos dou 1 hora para se retratarem. Se antes das 3 horas do sol terminarem, o terror é muito grande, e os que blasfemavam se esconderam, e o medo
é muito grande. Agora imagine quando se completar as 3 horas. Quando a lua brilhar, eu vi muitos dementes. Se antes mesmo do monte todo cair, são 2 horas. Os relatos que vêm desde o começo do ano, o primeiro semestre, quando o homem estava a lutar com a lua, é que mais de 26 mil pessoas tiveram problemas de distúrbio mental. Só no semestre. E esses são dados que vocês deram. E agora imagine quando cair o quarto monte, a 3ª hora do dia. Eu vi muitos aluados por causa do brilho da lua. Estão entendendo, né? Aluados por causa do brilho da lua. Mas as pessoas não entendem nada disso que você fala, brilho da lua. Isso não é astrologia. Vocês são idiotas. Por isso estão a morrer por causa da vossa idiotice. Eu disse, o que você não sabe, é melhor não comentar. É melhor não falar. Por isso Deus falou a Labão, é melhor não falar nem bem nem mal. Tu não entendes essas coisas, então não fala nada. Aí vai escapar. Você não sabe, fique calado. Lua aluados. E depois tereis a glória do sol, onde os povos da terra toda vão se prostrar diante do meu evangelho. As nações terão medo. E a igreja do Senhor será elevada na glória do sol e no cume dos montes, para que os povos da terra possam concorrer a ela. Este é o reino de Deus a sujeitar até os reis da terra. Não é ainda o milênio. É só para começar. É a preparação do milênio. Ok? Eu vos dou mais 1 hora. Quando terminou o mês de novembro, terminou a 2ª hora. E já começamos a 3ª hora do dia. Depois da 3ª hora, a lua brilha. E a demência será um facto entre os opositores. E eu vou explicar por que demência. Esse é o castigo que vão receber os blasfemadores e os opositores. Todos os dementes já estão mortos. Existem 2 tipos de mortes. Morte física e espiritual e morte espiritual, somente e não física. Essas pessoas que estão malucas hoje nas vossas ruas, eles não vivem. Suas almas estão no inferno, num lugar chamado Vale da Sombra da Morte. E os seus corpos ficaram na terra. Isto eles ainda não morreram. Ainda estão vivos. Por isso não foram na condenação eterna. Estão aí, suas almas. E no lugar das suas almas estão lá os demônios a moverem os seus corpos. E quando você vê um maluco morreu, significa terminou a missão dele. Lá no vale também é levado no inferno. Ou então eles podem simular uma falsa morte do seu corpo para ir encontrar sua alma. Para não falar daquelas pessoas que fingiram, os bruxos que morreram. Mas as pessoas não morreram e foram levados para o vale com seus corpos. Lá tem pessoas que estão só com almas e tem pessoas que estão lá com seus corpos. E aqui na terra se simula falsos corpos. Já falei isso. Aprendam isso. Então, o castigo que os inimigos de Elias estão a ter, isso já começou. É condenação no vale da sombra da morte. Todos que fracassarem na guerra, o próprio Satanás está a castigar esses aí. Todos que entraram na guerra e perderam a guerra com Elias são levados no vale como castigo. Não é Deus que está lhes levando. A blasfêmia é Deus que vai lhes punir. Mas os que perderam a guerra, se não blasfemaram, é o próprio Satanás que lhes arrasta para o abismo. Para o vale. Como castigo.
eles são chamados como servos incompetentes que não conseguiram parar o Elias. Por isso, muitos desses que vocês estão a ver que estão a morrer, não estão a morrer. Estão a ser castigados. São feiticeiros que estiveram na guerra, estão a ser levados no vale da sombra da morte. Estão lá a gemer como escravos. Isso é o castigo da derrota que eles tiveram. E o povo Satanás, eu vou lhe derrotar também. Amém? Por isso, quando o Principado de Angola for derrotado, ele vai ser lançado no abismo. O Papa Francisco morreu porque ele perdeu a guerra. E foi levado no vale. E o leão também vai ter o mesmo fim. Aleluia. Ok? Essa aqui é a minha exortação. Estou a advertir. Não brinque, não. Todos estão com depressão. Os blasfemadores, todos estão a gemer. Só que a depressão, ele ri, ele finge que tudo está bem. Uns estão trabalhando na televisão, ri, ha, 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 ha. Dançam, comem, mas estão em desespero, em apuros. Só que a loucura já não estarão aí. Só seus corpos é que vão permanecer aqui, deambulando nas ruas, e as suas almas no vale da sombra da morte. Mas por que tanta desgraça assim? Sim, é o juízo de Deus. É a limpeza na terra. Vocês estão a pensar o que está escrito que não ia acontecer? Para limpar a era, a juntar o trigo e queimar a palha com fogo, que jamais vai se apagar. Tenta só abrir a boca para blasfemar para você ver. E veio um que escreveu em francês no TikTok e perguntou: por que Elias está a rezar para as pessoas morrerem? Elias não reza para as pessoas morrerem, como eles perguntaram. Elias veio para destruir todos os opositores da manifestação do reino de Deus. Elias veio para salvar os humildes de coração, os pobres do espírito. E quem se opor vai ser cortado. Ouviu? Eles também já estão a questionar, como esses estavam a questionar. O fim deles vai ser igual como esses aqui. Por que Elias reza para as pessoas morrerem? Elias não reza para as pessoas morrerem. Elias veio para salvar as pessoas. Mas Elias veio destruir aqueles que forem opositores à manifestação do reino de Deus. Quem não se opor está livre. Amém? Geração incrédula e perversa, obstinados. Eles queriam viver com as vossas festas, né? Queriam continuar com os futebol, né? Queriam com as prostituição, que os homossexuais queriam continuar a ser homossexuais, as lésbicas, os feiticeiros queriam continuar a beber sangue de pessoas, Kindoki, Mussuni, os bruxos queriam continuar a voar à noite, os governantes, os ditadores queriam continuar a matar o povo, a roubar o povo, maltratar o povo, festas diabólicas, mundanismo, carnaval. Vocês queriam que isso fosse eterno. Não. Se enganaram. Está consumado. Eles queriam continuar, né? Eles queriam continuar sempre na sua perversidade. Pensaram que o mundo era vosso. Deus vos surpreendeu. Vai acabar com a vossa cachorrada. Foram bem surpreendidos. Os falsos Elias, como o Davi do Ouro, queria continuar a enganar em surdina. Jebijos queria continuar a ser o rei dos milagres na terra. Os falsos profetas, os falsos pastores, os reverendos queriam continuar a manter o povo na escravidão. Ouviu, ô Nunes? E todos os outros. O vosso fim é conforme as vossas obras. Hein, Isabel? Eles queriam continuar a reinar. Agora o povo de Deus está a gritar: toma o teu trono,
toma o teu trono. Toma o teu trono em nós. O povo de Deus está a gritar: toma o teu trono. Yeah! Toma o teu trono, Senhor. Toma o teu trono em nós. Toma o teu trono, Senhor. Toma o teu trono. Toma o teu trono. Toma o teu trono. Toma o teu trono, Yahweh. Toma o teu trono em nós. E eles estão a dizer: fora daqui, nós não te queremos. Só que desta vez ele veio diferente. Quem lhe rejeitar, espada com ele. Hã? Hã? Fora daqui, nos deixa com as nossas festas, com nossos pecados. Desta vez veio para tomar o seu reino. Toma o teu trono, Senhor. Toma o seu trono. Toma o teu trono. Toma o teu trono. Amém. Graças a Deus. Claro, Gambô, eu tenho as cartas, eles não têm. Por isso eu estou a brincar com eles. Eu tenho as cartas e eles não têm. Eu tenho a chave, eles têm qual chave? Eles só ficaram com uma chave, eu tenho duas. Eu tenho duas chaves e eles ficaram com uma. Eu tenho a chave da morte do inferno e eles têm a chave do abismo. E eu vou recuperar daqui a pouco. Eu tenho as duas chaves do reino. Eles ficaram com uma. Tenho a chave das 30 medidas. Tenho a chave das 60. Eles só têm a chave dos 100. Vou lhes tirar com ele. É pancada, é no ringue. Que tungam algo. Tá ligado? Então, vamos agora passar para outra parte da live. Ministrando as curas e libertação. Eu vim também desempenhar esse ofício. Vim fazer isso. E amo fazer isso. Sim. Vim testemunhar o que eu ouvi, o que eu vi, o que eu aprendi. Vim fazer o que me mandaram fazer. Ele esteve comigo, meu pai. Me apareceu no monte e me entregou as folhas da árvore da vida. E ele me disse: vai, cura o povo. E eu vim. A alegria foi só de 2 meses. 2 anos. 2 anos estive solto na gaiola. Solto da gaiola. 2 anos depois, no mesmo mês que eu completei 2 anos. Alguns dias depois, mesmo mês não, no mês seguinte, esconde-te! E eu me escondi. E não me falou para quanto tempo. Aleluia. Depois de 7 dias, serei consumado. Você que está doente agora. Alguém disse que o filho dele está com sarampo. E a casa toda contaminada. Eu vou assoprar, eu vou remover sarampo, vou remover enfermidade, vou remover doença, vou remover dores. Ouviu, ó Calu? Vou remover enfermidade, vou remover demônios, vou remover maldição, vou remover portas fechadas, vou destruir fortaleza, vou quebrar as amarras e vou te abençoar com o assopro da minha boca. Jesus disse: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então é chegado até vós o reino dos céus. E eu digo: se eu expulso os demônios pelo sopro da minha boca, então é chegado até vós o reino dos céus. Agora, Mabuidie! E agora, faz teste. Com o sopro da minha boca, eu disse: é sinal de que o reino chegou até vocês. E em busca da segunda medida, da segunda porção da recompensa, da segunda coroa. Já tenho uma coroa. Estou a buscar daqui a 1 hora a segunda coroa. E depois, daqui a 400 quilômetros, a terceira coroa.
a coroa do sol. Epa! Quem não vai se prostrar? Jurou o Senhor, pela minha vida, todo joelho vai se dobrar diante de mim e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ok? Os Camões receberam o assopro. Os Camões lá receberam porque entenderam, né? Os Camões são os que falam português. Isso tá, aí estão no TikTok. Sim, lhes pergunta. Já receberam? Man of God, sister! Oh, receive healing. Estou a curar também do TikTok. Reçois la guérison. Sister, receive, reçois. In the name of Jesus. Au nom de Jesus. You are healed. You are healed. Healing. It is God. No pain. Reçois la guérie. Il n'y a pas de malade. Cherchez la douleur. Oh, stand up. Debout. Debout, stand up. Debout. Marchez. Move. Et... Aleluia. Amém? Disse que o reino de Deus chegou até vocês. Se eu expulso os demônios e as enfermidades pelo sopro da minha boca, está confirmado que o reino chegou até vocês. Mas quem foi curado? Liguei agora em casa, minha filha já está melhor. Ele não comia nada, mas já está a comer. Sim, Miguel Dias é muito forte. Ouviu? Miguel Dias tinha pedido para a filha dele que estava com sarampo. Eu disse que o reino se manifestou até vocês. O bebê já está com oxigênio, está normal. O doutor veio agora aqui. Jacinta Simbiambilo. Ouviu? Não tinha oxigênio. Já foi curado. Mulher. Farmácia Pop. Seja livre da depressão. Agora, sinta paz. Não blasfemaste um dia? Hã? Depressão hoje é sinal de blasfêmia. Desde que Elias apareceu, depressão pode simbolizar blasfêmia. Só vai terminar se você confessar. Mas se não tem nada a ver, então agora mesmo seja curado. Ó, farmácia Pop. Tem um menino de Moçambique, aliás de São Tomé, que entrava aqui na live para vir me afrontar. Disse que queria fazer um debate comigo. Desapareceu, ficou maluco. Hã? Tem um outro que veio aqui em Angola fazer espia para ir atacar os irmãos de Moçambique. Também um outro demente. Toca no meu cabelo, Ágata. Vocês antigos ainda têm coragem de pedir mesmo cura. Esse povo da língua portuguesa. Quando você me tocar, a cura acontece. Você que chegou agora, estás doente. Faz isso, toca só no meu cabelo. Diz bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Brothers, sisters. Au revoir, au revoir, au revoir. Tchau, 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 tchau. Irmãos e irmãs, brothers e sisters. Moisés. Tutondele. Esimpangizame. La sala Cambota. Às 21 horas. Aujourd'hui, le matin. Hein? Aujourd'hui, à la maison. Aujourd'hui, Zambi Yamunene. Matondo kwa tata Nzambi. Matondo kwa tata Nzambi. Matondo kwa Nzambi Mpungu. Nzambi. Nzambi. Tutondele. Esimpangizame. Zambia Zali Malamu. Zambia Pambola. O inimigo não gosta dessa palavra. Zambia Munene. Zambia Kialunga. Tive um sonho que ele implorou. Não fala isso. Aí é, olha a brasileira.
a falar Kikongo. Nzambi, Yamunene. Silvestre. A brasileira falou, Nzambi é que alonga. Satanás implorou. Não fala desse nome. Que alonga um algo. Aleluia. Quinta-feira. Deus abençoe. God bless you. Bye bye. God bless you. Au revoir. Bye bye. Conceição Gama, Elias já está na sua terra e manda na sua terra. Hein, Conceição? Elias no céu, Elias na terra. Foi o maluco que falou isso? Elias no céu, Elias na terra. É muito forte. Tem africanos que vivem na Índia. Que é um país muito sujo, pá. Hã? A terra não vai suportar no dia do seu poder, mestre. Não, não vai. No dia do meu poder, não vai. A terra vai se encolher. O homem será mais pesado do que a terra. Está consumado. Eles acham o mesmo de nós, os africanos. Eles dizem que lá são um país muito sujo. Enquanto que a sujidade deles é visível. E alguém pode entender que esse é o dia do meu poder. Não, não, não. O dia do meu poder depois do dia 8. No dia 8. Depois do dia 8. No dia 8. Não é no dia 7. No dia 8. Ah, mas tu falas em muitas palavras. Quem me acompanha já sabe o que eu estou a falar. No dia 8. Mas também alguém aqui a partir do Canadá que entrou aqui a afrontar, a mandar muitas mensagens. Levei ele no Carmelo, agora está a escrever coisas sem sentido. Está a pedir oração. Diz que a família dele está a lutar com o governo e o governo matou os avestruzes deles. Está louco, ouviu? A loucura é na hora. Estão a brincar com as coisas sérias, né? É a segunda pessoa que fica louco na live. Isso é muito forte. Primeiro estava a blasfemar, a mandar mensagem de blasfêmia, e foi levado no Carmelo. Agora está a falar com cada coisa. Porque o governo matou seus avestruz, está a pedir oração. Então, mas como é que é? Eu já vos disse. Não brinquem. Na conta dele. A ignorância se paga com a própria vida. O meu povo sofreu porque lhes faltou conhecimento. É terrível. Hã? Carmelo está quente. E na hora, é segunda pessoa na live. Que veio blasfemar e ficou maluco. Na mesma hora, na live. Começou a escrever à toa. À toa. O outro confessou, estou a ficar maluco. Hã? Não é brincadeira, não. Estou a pedir emprego. Toca no meu cabelo. Se vocês estão a receber HIV por tocar no meu cabelo, vocês estão a me entender que falam português. Não tocam por quê? Vocês têm dificuldade, né? Eu tenho que perseguir quem fundou essa língua. Se está no vale, tem que lhe mandar no inferno. Não pode ficar no vale. Tem que ir no inferno. O Brasil é um bandido. Fundou a língua e prendeu as pessoas. Essa língua tem demônios. O demônio dessa língua é demônio da incredulidade. Chama-se demônio sem fé. Ou então pouca fé. Catarina, pouca fé é a língua portuguesa. Língua inglesa, muita fé. Língua que foi amaldiçoada e que eu estou a abençoar.
O mundo não é o mesmo. As pessoas estão ranhosas, querendo agredir as pessoas da STN. Quase fui agredida por 2 vezes ontem. Quando tive dúvida sobre o mestre no início, no mesmo dia sonhei. Salvador. Pai, a lua está enorme, muito clara. No Brasil ainda é de dia, como é que a lua está clara? Hã? Ilma, estás em que país? Aleluia. A língua que teria sido envelhecida, agora hoje foi enobrecida. Ok? Língua enobrecida chama-se português. Ainda estás na Alemanha? Na Alemanha ainda é de dia, não? Já é noite. Onde a lua está bem enorme.